E aí, galerinha, hoje a gente vai fazer uma reforma de uma tatuagem antiga. Reformas precisam de uma atenção em alguns quesitos. A estrutura da tatuagem tem que ser muito bem feita e muito bem definida, dependendo de como ela estiver. Então esse cuidado é de extrema importância. Se tiver cor, você precisa entender as paletas que você vai usar para que em alguns momentos você consiga com as cores cobrir uma parte ou outra que não faça mais sentido daquela tatuagem. Então reforma, no final das contas, acaba tendo um pouco de cobertura em quase todas as vezes que você for fazer. Porque sempre tem um detalhe que você vai querer desaparecer no meio da tatuagem, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre toda essa parte e tudo que é necessário tecnicamente para você fazer uma boa reforma e, de quebra, vocês vão entender um pouquinho de cobertura. Claro que uma cobertura 100% requer um outro conhecimento, uma outra técnica e muito mais coisa agregada a isso. Mas, de quebra, já vai ter um pouquinho aí de uma prévia também de como funcionaria fazer uma cobertura. Agora, mostrar um pouco do que eu deixo na minha bancada. Eu deixo um pouco de vaselina, que eu gosto de usar durante o processo. Os batoques já separados de todas as cores que eu vou utilizar, que são esses azuizinhos, é onde a gente deposita a tinta, para quem não sabe. Esse Trop Cap é o que eu uso para limpar a agulha durante o procedimento, na troca de cores, etc. E até mesmo para a tinta não secar na agulha, eu gosto de usar ele durante isso. Ali de cantinho está aparecendo o borrifador, que não tem muito segredo, né? Os cartuchos que eu vou usar, a numeração 5RL, 7RL, 7RS, 9RM e 23RM, todos 0,10 de espessura. Atrás dele é só um dispenser que vai para organizar todos os cartuchos e as agulhas certinho. E tem um pouco de água também para evitar que a tinta seque na agulha. As duas máquinas que eu uso, que eu já expliquei no vídeo aí anterior para vocês. As luvas e o papel eu já deixo todo destacado também para ficar mais fácil durante o procedimento. Numa reforma é importante a gente prestar atenção aonde estão os maiores problemas, assim, tipo, da tatuagem antiga. Aqui a gente pode reparar que tem muita inconstância nos traços. Tem traços que estão tipo, mais fortes, tem traços que estão um pouco falhados. E isso gera muito incômodo no geral da estrutura da tatuagem. Então é muito importante que a gente consiga estruturar e deixar todos os traços com o mais uniformes possíveis. E aí já aproveitando também, se tiver alguma deformidade na questão de formato da tatuagem, a gente já aproveita com esses traços para acertar isso. Outra coisa também que a gente tem que ficar bem atento é aqui, essa rosinha é bem pequena e ela já praticamente sumiu porque os traços expandiram um pouquinho e acabou virando uma pintinha preta. Porque é inevitável de que o traço acabe expandindo com o tempo por conta da própria pele, que é um organismo vivo e assim, tipo, ela envelhece, tem mudanças e a tatuagem vai acompanhar isso tudo junto. Não tem como evitar. Então a gente sempre tem que pensar também nesse envelhecimento ser o melhor possível da tatuagem, deixando pontos de respiro, que a tatuagem consiga ter espaço para envelhecer bem. Isso tudo a gente consegue dar uma melhorada e arrumar com as cores, porque ela optou por ser colorida. Então isso facilita um pouco. Se fosse só preto e branco, a gente teria que trabalhar mais com o branco mesmo, para tentar trazer esse espaçamento de volta, porque o pigmento acaba misturando com o que está embaixo e clareando a área. Então, se eu jogasse branco aqui, ele ia acabar dando uma acinzentada, trazendo uma outra tonalidade, dando formato de novo para esse espaço que até então se perdeu da tatuagem. Eu não tenho muito costume de fazer um freehand muito absurdo assim quando a reforma, porque eu gosto de trabalhar o mais livre possível, aproveitando o que tem e melhorando as formas de uma forma mais fluida. Se eu fico fazendo muito freehand, no final eu acabo às vezes nem utilizando 100% do que eu fiz da canetinha. É mais também para o cliente poder visualizar melhor assim os pontos que vamos mexer mais, mas na hora mesmo assim eu acabo fazendo a maior parte direto na tatuagem com a máquina. Outro ponto que se vocês puderem ver
Eu acho que eu tô... É isso mesmo. É que ela não está 100% alinhada com o centro do corpo dela, assim, ó. Isso é algo mais difícil da gente conseguir corrigir, mas dá para fazer trazendo equilíbrio com outras formas geométricas. Como tem, tipo, aqui tem uma reta, aqui tem outra e tal, então a gente tem algumas fugas de como, tipo, dar uma correção. Talvez colocar uma outra reta aqui assim, onde seria mais o centro, e trazer um equilíbrio com o desequilíbrio. Então, alinhar de uma outra maneira, colocando mais elementos para tirar essa impressão do desalinhamento está muito grande. Isso tudo é muito importante, você ter noção e também, tipo, sempre estar estudando a anatomia do corpo, a composição, o encaixe do desenho, porque desenhar numa sulfite é uma coisa, agora você colocar um desenho, fazer ele ser fluido e funcional no corpo de uma pessoa é totalmente diferente, porque não é 100% plana. Então você entender o encaixe, você entender a anatomia, você vê que a composição tem equilíbrio e está harmônica, que ela tem uma estrutura legal, é muito importante. Outra coisa importante é você saber escolher as cores que vai usar em cada local. Claro que aqui a gente tem que respeitar, né, alguma coloração que já existe do personagem, que é do Pequeno Príncipe, tipo a raposa ser laranja, a roupinha dele tem a cor certa, o cachecol também, a rosa a gente fazer vermelho. Mas entender que algumas cores ajudam em casos que a gente precise cobrir algo. Então, todas as cores que tem mais que tem mais branco na sua composição, elas tendem a ter um grau de cobertura maior, tipo um azul claro, por incrível que pareça, que muita gente pensa, puta, a cor clara não vai cobrir nada, mas ela acaba tendo um grau de cobertura maior. Cinza cobre muito bem muita coisa também, mas aqui no caso não vou usar cinza. Então eu vou optar por fazer um fundo com azul, que assim, se eu precisar assumir ou acertar algum detalhe, vai me ajudar nessa hora de reestruturar o desenho e a arte, facilitando, porque cores mais quentes, como vermelho, laranja, amarelo, eles não têm grau de cobertura, eles são cores mais translúcidas. Então, tipo, se eu tentasse cobrir alguma coisa aqui com vermelho, cara, na hora pode até parecer que cobriu, mas quando cicatrizar vai aparecer tudo por baixo e vai ficar um bololô horrível. Então, evite usar esse tipo de tonalidade para coberturas, porque não tem uma funcionalidade muito boa. A não ser que você faça uma sessão de branco para clarear tudo, deixar tudo já mais acinzentado e claro, e aí você consegue trabalhar com outras tonalidades. Se não, você tem que escolher cores com um grau de branco maior na composição. Consertar os traços e a estrutura, porque eles estão bem mastigadinhos e sem definição. E o quanto muitas vezes o que importa não é que o traço seja fino de verdade, porque muita gente fala, aquele traço fino, mas o que mais incomoda é o traço não ser firme na real e não fino. Porque um traço firme deixa a tatuagem com uma estrutura e um formato muito mais bonitinho e um acabamento muito melhor. E tomar muito cuidado também na parte da pigmentação nessa área, por conta da espessura da pele, que muitas vezes, se você passa da camada correta, acaba estourando e não deixando muito legal. E como é uma reforma, você tem que trabalhar já com os traços existentes e esculpindo ele para deixar o mais certinho e bonitinho possível. Então, outra coisa importante também é você ter um foco muito grande na sua aplicação, ser a melhor possível, porque a gente já tem um preto, então você precisa ter uma boa aplicação para que o preto que você está colocando agora fique mais forte e mais escuro do que o preto antigo. Se você tiver uma aplicação ruim ou muito clara, isso não vai acontecer. Então você não vai conseguir trazer a definição necessária na reforma.
Eu gosto de usar sempre a tinta pura, tanto preto quanto colorido. Eu não tenho o costume de diluir ela, principalmente em reformas e coberturas, para que ela tenha o maior grau mesmo de aplicação e cobertura possível de saturação na pele, que é o que a gente vai precisar trabalhar melhor. A saturação e as cores de forma que a gente reestruture a tatuagem. É sempre legal tirar também uma foto do antes e depois, porque conforme você vai refazendo, você acaba às vezes até esquecendo o quão ruim estava antes. Outra coisa que é importante é você entender o limite do seu movimento de mão, cara. Isso daí tipo, é parte técnica um pouco mais básica, na verdade, não tem muito a ver com reforma ou cobertura. Mas você saber que se aqui você não vai conseguir fazer esse traço com tanta firmeza, você parar e continuar com uma emenda mais limpa para que o traço continue firme e não tenha nenhuma trepidação no meio dele, do que você tentar fazer um traço muito longo, perder a firmeza dele e acabar continuando com traços não muito uniformes na tatuagem. Então esse cuidado é muito importante também na hora de fazer. E assim, cara, tipo, a gente tá falando de reforma, né? Mas se você reparar, eu tô cobrindo tudo. Então, de certa forma, a estrutura de uma reforma requer um pouco de você entender e ter a capacidade de sobrepor a tatuagem antiga, que nada mais é, nada menos do que a cobertura de uma tatuagem. Só que utilizando a estrutura antiga e dando uma nova forma e trazendo a vida de novo para ela, né? Porque estava bem apagadinha e sem definição, sem planos. O que eu estou fazendo aqui também é aproveitando tipo, essa agulha mais grossa, que eu estou usando a 7RS, para separar os planos, né? Isso é o primeiro plano, que é a figura mais importante do desenho. Então eu vou deixar ela com um traço um pouco mais grosso e mais definido, para estruturalmente eu separar ela do restante, deixando ela mais em evidência, porque da forma que ela estava feita, estava tudo muito igual, deixando tipo, tudo meio embolado assim, parecendo tudo a mesma coisa, sem muita separação nessa questão. Isso também faz uma grande diferença no final. Eu sei que vai ter algumas pessoas que vão querer saber que voltagem você está usando. Isso não importa, gente. Cada máquina trabalha em uma voltagem, cada máquina trabalha de uma forma. E como eu falei sobre as máquinas no vídeo anterior, você precisa entender a sua máquina, o funcionamento da sua máquina e a voltagem que ela vai trabalhar melhor. Não adianta eu dizer para vocês a voltagem que eu estou usando na minha, você não ter a mesma máquina, com o mesmo recuo, com a mesma batida e querer usar a mesma voltagem, você não vai ter o mesmo resultado. Então você precisa entender a sua máquina e qual voltagem é melhor para o seu estilo de trabalho, para a velocidade que você gosta de trabalhar e tirar o melhor dela a partir disso. Outra coisa importante é você tipo, ver, assim, como ela é laranja, eu não vou conseguir cobrir esses detalhes que estão dentro. Então eu preciso melhorar eles de alguma forma e trazer uma estrutura certinha, deixando os detalhes mais bonitos. Então eu tenho que aproveitar o formato deles. Aí que eu falo, tipo, eu não tenho muito costume de fazer freehand, porque são coisas que você vai vendo e sentindo meio que na hora, assim. Eu não costumo fazer nada assim na canetinha muito quando eu vou fazer reforma, eu prefiro já trabalhar direto com a máquina, porque esse tipo de detalhe você tem que entender, ver na hora assim mesmo e saber trabalhar com o que já tá ali, com os seus limites. É importante, cara, você entender suas limitações também, tá? Porque esse tipo de trabalho de reforma, cobertura, exige um grau técnico mais elevado, porque realmente você precisa na hora ir sentindo aonde você consegue melhorar e trabalhar com o que já tem ali, né? E transformar novamente, dando vida. Então, para quem está muito no começo, eu aconselho que se você está vendo esse vídeo, você entenda a técnica, você pegue as dicas, pegue tudo que eu vou falar aqui
e use nos seus trabalhos normais, mas eu não me jogaria de cabeça, assim, logo de início, em fazer esse tipo de tatuagem, assim, uma reforma e tudo mais. Eu pegaria mais experiência, principalmente por conta da aplicação, cara. Se a aplicação não tiver 100% e muito boa, você não vai conseguir o melhor resultado. E como a pessoa já teve uma experiência, por assim dizer, traumática muitas vezes, né? Se ela não está satisfeita com o trabalho que ela tem na pele, você se propor a fazer uma reforma, eu acho que traz ainda mais responsabilidade, porque se você mexer e não ficar boa, isso daí pode prejudicar até você como profissional, porque a pessoa, a partir do momento que você colocou a mão, ela não vai falar, ah, fulano de tal fez e o Kreiner tentou arrumar ou arrumou pra mim e deu uma melhorada, né? Ele vai falar, ah, o Kreiner que fez. Então se ficar ruim, acaba com você, porque o outro já foi embora. Outra coisa importante também é você trabalhar com diferentes espessuras de traço, que você vai conseguir dar as profundidades e as dimensões necessárias com o traço. E mesmo que fique em alguns detalhes assim um pouquinho do traço mais claro, antigo, para fora, você consegue disfarçar isso com a cor ou sombra depois na composição do desenho. Então você não precisa se preocupar em cobrir 100% de todos os traços que você está refazendo, porque senão você vai acabar deixando tudo muito grosso e não é a ideia da reforma também, ficar tudo muito, muito grosso. E aqui eu tô passando por fora dessas bolinhas que eu quero sumir com elas. E eu vou jogar uma corzinha por dentro. Então, com a cor eu vou conseguir sumir com o que possa ainda ter das bolinhas por dentro. Aí você já traz outra estrutura e outra ideia pro rostinho dela. Outra coisa importante é você sempre se atentar a arrumar os formatos e as linhas, deixando o mais certinhas possível dentro dos limites. Nessa parte é importante você ter bastante calma, fazer um movimento correto, assim, de pequenos círculos, para que a aplicação seja bem sólida. Vocês viram, tinha aqui alguns pontinhos, né? Como tem aqui, eu ainda vou fazer nessa área também. E só de eu ter uma aplicação bem sólida, constante, certinha, eu já consegui sumir com eles. Por quê? Porque essa tonalidade, ela tem bastante branco na composição dela e ela ajuda muito a neutralizar a tatuagem de baixo. Então isso aqui é uma cobertura. Se eu quisesse, tipo, cobrir essa tatuagem toda dela, seria possível. Mas não era o caso porque é um desenho que ela ainda gosta e tudo mais. Aqui, ó, se vocês verem que eu passei um pouco mais rápido, eu não cobri, mas na parte aqui que eu apliquei com mais calma, já sumiu todas as bolinhas, os pontinhos antigos. Eu não vou cobrir tudo, tá? Eu só vou usar para dar uma reestruturada também e acertar um pouco desse formato, sumindo com algumas partes e deixando outras. Essa parte aqui que eu fiz também agregando um pouco do meu estilo para a arte, né? Porque como eu estou refazendo, eu trago um pouco da minha identidade também, que é usar o pincel e colocar mais movimento, deixar a arte mais fluida. Essa é a parte que eu entro com a minha identidade. Sempre respeitando também a profundidade correta da aplicação, para não ferir demais a pele. Você tem que aplicar na camada certinha, é pouquinho que a agulha entra, em torno de 1, 2 milímetros na pele.
E o que te ajuda muito também nessa questão é essa outra mão de apoio, cara. Quando você sente mais a vibração assim da pele, significa que você já rompeu a primeira camada e possivelmente a aplicação já está no lugar certo. Então essa outra mão de apoio aqui, por incrível que pareça, ajuda muito mais do que só esticar a pele. Ela te dá essa noção da aplicação também bastante. Ó, agora eu vou desaparecer com toda essa parte aqui, então tem que ter a aplicação bem tranquila, constante. Porque tinham muito desses detalhes, eles estavam tipo muito embolados, sem muito sentido. E eu jogo uns respingos assim, para deixar mais soltos também, dar mais movimento. Esses respingos pode fazer tanto com, se você não tiver muito controle com a Magnum, que é um pouco mais difícil, mas só você trocar de agulha e fazer eles com a de traço mesmo, fica mais fácil. Mas como eu já estou habituado e mais acostumado, eu já consigo usar o cantinho da Magnum e fazer o efeito que eu quero com ela mesmo. Nessa parte do processo eu não gosto de ficar limpando muito, porque toda vez que você limpa é meio incômodo para a maioria dos clientes. Tem gente que gosta, mas a maioria fica chateada. Então eu busco não ficar passando muito papel com a água, mas só para vocês darem uma olhada. Sempre que a aplicação está feita de maneira correta, você vê que não tem lesão na pele. Ela fica bem estabilizada já, tipo, a cor já está bem viva e sai um pouco de, não sei nem sangue, né? A gente chama de plasma, assim, porque você rompeu a pele e lesionou ela, mas não é muito correto ficar esvaindo de sangue, a não ser que a pessoa tome algum medicamento, alguma coisa que afine o sangue dela, e tudo bem, tem um sangramento um pouco maior. Mas ela estabiliza muito mais rápido e até a vermelhidão fica, tipo, reduzida, a não ser que a pele seja muito seca ou como ela, tipo, muito branquinha, assim, tende a ficar um pouco mais avermelhado mesmo. Mas você consegue ver se sua aplicação está sendo feita de maneira correta assim. E você consegue ver até uma diferença da aplicação mais sólida, que aqui já está bem estabilizado, e aqui que eu quis deixar um pouco mais claro, ela está tipo meio transparentezinha assim, parecendo um pouco da pele, você consegue até ver um pouquinho mais de plasma saindo assim, porque não tem pigmento tampando os poros, por assim dizer, e deixando totalmente sólida a aplicação como no resto. Outra coisa importante também é que eu faço muita coisa com essa Magnum grande assim, porque eu já estou muito habituado a conseguir trabalhar de formas variadas com ela. Mas se você também não tem um controle tão grande de literalmente conhecer o equipamento, conhecer o tipo de agulha, cara, não tem problema nenhum você ir lá, trocar por uma menor, fazer os cantinhos com a menor. O importante é sempre chegar no melhor resultado final possível. Se você for entregar um resultado melhor com outra agulha ou trocando, etc., troque sempre. Outra coisa importante é quando você for trocar de cor,
você limpar bem a agulha para uma cor não acabar alterando a tonalidade da outra na hora da aplicação. Então, se você usar que nem eu uso ali, ó, a espuminha, você limpar legal, ou se você tipo, usar o copo com água também, limpar bem, só cuidado com o copo com água na hora que você for passar no papel, não ficar nenhum fiapinho do papel na agulha, que às vezes você volta e acha que ela não está aplicando porque tá ruim, ou a agulha cegou e etc. É só um papelzinho que entrou ali no meio que você não viu. Isso acontecia bastante comigo e é um cuidado que muitas vezes a gente esquece de ter ou prestar atenção nesses detalhezinhos. Aqui eu estou jogando uma segunda tonalidade de azul para dar mais movimento e profundidade na cor e ela não ficar tão estática assim e deixar mais detalhada. Dessa segunda aplicação eu acabo não indo tão profundo porque a pele já está aberta, então o ponto de resistência dela é menor, onde eu já apliquei, então eu posso ir um pouquinho mais com calma para não lesionar mais tanto assim a pele. Aí outra coisa que vocês podem estar se perguntando é tipo, pô, mas você passou a cor clara primeiro, agora tá vindo com a escura, não vai manchar, não vai sujar tudo. Cara, se a sua aplicação for boa, tiver certinha, tudo bonitinho, você pode vir com preto, assim como eu vou vir ainda, passar a cor preta em cima, que não vai sujar nada, não vai manchar nada. A não ser que a pele seja mais seca, a lesão diferente, aí pode ser que aconteça, mas também, caso dê aquela manchadinha na cor, vai ficar ruim pra foto, né? Na hora de tirar, não fica tão bonito, mas na cicatrização não interfere muito normalmente, então você pode ficar mais despreocupado, mas sempre buscando ter a melhor aplicação para que isso não aconteça. Que é legal, só quero falar, tipo, vocês notarem que apesar de eu estar fazendo o preto, mesmo depois do colorido, e do lado do colorido, ó, limpando no colorido, não mancha a cor, porque a aplicação da cor tá bem sólida e bem feita, então, tipo, não vai manchar de jeito nenhum, mesmo sendo preto depois, tá? Vocês podem ficar tranquilos, se vocês tiverem a aplicação correta, não vai alterar a tonalidade, cor, nem nada. E aí eu tô só reaproveitando mesmo os pontinhos aqui para trazer mais detalhe. Eu cobri a maior parte, né? Vocês podem ver, porque o formato não estava muito bom. Então agora eu posso usar ele só como um detalhezinho a mais mesmo, um acabamento diferente. Agora na pose eu vou dar uma estruturada na parte das sombras dela, antes de eu vir com a cor, para eu conseguir trazer mais definição e separar ainda mais alguns planos dela, que ela ainda está meio embaralhadinha. Como eu falei, eu trabalho sempre com a tinta pura, então na parte da sombra eu controlo muitas tonalidades na profundidade, na pressão e na velocidade do movimento da minha mão. Eu não gosto de usar sumi, é uma opção minha, não que seja errado assim, mas eu prefiro e opto em usar o preto puro mesmo. Então, algo que dá pra notar, que eu falei no começo, da escolha de cor, é que o laranja é uma cor quente, né? Ele tem pouquíssimo branco na composição dele. E então ele é bem translúcido, você consegue ver que os pontinhos que estavam embaixo ainda estão aqui. Eles trouxeram uma textura que foi intencional, né? Por isso que eu não tentei cobrir ou neutralizar eles mais, assim. Queria que eles estivessem aí. Mas é bem translúcido, você consegue ver 100% ainda dos pontinhos e tudo, mesmo eu tendo pigmentado bem sólida a cor
eles ainda estão lá. Então não é uma cor que funciona para cobertura. A não ser que você trabalhe a neutralização primeiro usando tipo uma seção de branco ou algo do tipo. Então não tente fazer coberturas com cores quentes, vermelho, laranja, amarelo, que não vai dar um resultado bom. Ó, o rosa, como eu falei, ele também tem um grau de cobertura muito bom. Então vocês vão ver que eu vou conseguir sumir minha estrelinha aqui com tudo que estava dentro dela. E eu mudei agora para uma agulha menorzinha também, para poder fazer os detalhes aqui, sem me preocupar tanto.